Olá a todos, estamos de volta para dar sequência às nossas videoaulas. Esta é a aula de número 3. Na aula passada nós deixamos uma atividade para casa, portanto iremos corrigir agora. Ela se encontra no livro do Blade Santana. É uma atividade destinada a alunos do terceiro ano do ensino médio. Então nós vamos agora corrigir a atividade. Foi a questão de número 3. Na verdade, nós fizemos durante a aula a questão de número 2 e agora nós estamos na questão de número 3 e 4 que foi passado para casa. A questão de número 3 diz o seguinte: uma pequena esfera carregada com 4 microcoulomb e massa de 5 gramas fica em equilíbrio quando colocada em um ponto M de um campo elétrico. Determine o vetor campo elétrico, modo, direção e sentido no ponto M, dado G igual a 10. Então, veja só. Então, segundo o texto, a nossa carga ela fica em equilíbrio. Então, se ela fica em equilíbrio, significa o seguinte, é que o campo e a força elétrica têm direção para cima. Por que para cima? Porque a nossa carga de prova ela é positiva. Então, o campo e a força têm direção para cima. Logo, eu posso dizer que esta força elétrica é equilibrada com o peso e vice-versa. O peso da partícula é equilibrado com a força elétrica que tem direção para cima. Por isso, se essas forças são iguais, força elétrica e força peso, eu posso estabelecer a seguinte relação: força elétrica é igual a força peso. Quem é a força elétrica? A força elétrica é o produto da carga de prova vezes o campo elétrico. E o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Portanto, substituindo quem é a força elétrica? Q vezes E. E quem é o peso? M vezes G. Isolando, cá está a nossa equação. Agora basta substituir. Quem é a massa? A massa é 5 gramas. E nós devemos colocar, segundo o SI, em quilograma, ou dividindo por 1000, ou multiplicando vezes 10 a menos 3. Portanto, 5 gramas é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Vezes G, que é a aceleração da gravidade, vale 10, dividido por Q, que segundo o texto, Q é igual a 4μ. E o μ é o submúltiplo que equivale a 10 a menos 6. Resolvendo esse problema, temos o seguinte: repete a base e soma os expoentes. Devo 3 e possuo 1, resultado menos 2, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Dividindo 5 por 4 dá 1,25 e propriedade da potência, repete a base e subtrai os expoentes. Só que eu tenho menos 2, menos 6, menos por menos dá mais, portanto, menos 2 mais 6 dá igual a 4. Cá está a resposta da questão 3, ok? A questão de número 4, ela é um pouquinho mais simples. Uma partícula com carga 8 vezes 10 a menos 7 coulomb exerce uma força elétrica de intensidade. Então, essa partícula exerce uma força que provoca... essa partícula exerce uma força elétrica com esta intensidade sobre uma outra partícula de carga 2 vezes 10 a menos 7. Calcule em Newton por Coulomb a intensidade do campo elétrico no ponto onde está a segunda partícula. Basta substituir na equação. Quem é a força? 1,6 vezes 10 a menos 2. Quem é a segunda carga? 2 vezes 10 a menos 7. Aí está. 1,6 dividido por 2, eu coloquei direto ao ponto, vai dar 0,8.
E aí, propriedade da potência. Repete a base, subtrai os expoentes, vai dar 10 elevado à quinta. Então, movendo a vírgula uma casa, 8 vezes 10 elevado à quarta. Aí está resolvido o exercício de casa. Agora eu quero voltar para um detalhe que está na terceira questão, que eu passei bem rápido dele. Por que eu disse que o campo elétrico também está para cima? Por que eu posso dizer isso? Que a força elétrica e o campo elétrico tem módulo, o módulo encontramos. Aqui está ele, desculpa. Aqui está ele, é um módulo. A direção é a mesma da força, ela é vertical e para cima. E por que para cima? Porque a carga de prova é positiva e vamos ver isso agora no slide. Aqui, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui. Aí está. Então, a interação do campo elétrico com uma carga. E temos o vetor campo elétrico já definido, já bastante abordado nos nossos exercícios. E o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. O módulo é campo igual a força dividido pela carga, ou força igual a carga vezes o campo. Característica: a direção da força é sempre a mesma do campo. Agora, o sentido depende da carga de prova. Se a carga de prova for maior que zero, como é o caso da terceira questão, nós dizemos que a força e o campo têm mesma direção e mesmo sentido. No caso, se a carga fosse negativa, nós diríamos que a força e o campo teriam a mesma direção, porém sentido oposto. Só por isso que na questão 13 nós adotamos, na questão 13 a força está para cima e o campo também está para cima, porque a carga de prova é maior que zero. Volta lá e veja isso. Carga de prova é maior que zero. Deixa eu botar lá. Aqui está Q maior que zero. Por isso, nós dizemos que o campo e a força têm mesma direção e mesmo sentido. Ok? Agora, para a gente não se estender muito, o vídeo não ficar tão longo, nós vamos ficar no mesmo conteúdo, como atividade de casa, e a partir da resolução na próxima aula dessa questão, a gente passa para o próximo conteúdo, que é potencial elétrico. A atividade de casa é resolver a questão de número 8 e 9. Então, resolva as questões de número 8 e 9 e na próxima aula a gente retorna com a correção delas duas e dando sequência à nossa aula. Até lá. Tenham todos uma boa noite, uma boa manhã, uma boa tarde e fique com Deus.